Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Fleury, uma empresa de serviços hospitalares da nossa bolsa e também uma small cap, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação FLRY há cerca de 10 anos atrás, lá no início de 2013, você teria pagado por volta de R$10,42 por cada ação. Sendo que, como nós podemos ver nesse gráfico de distribuição de dividendos no meio da tela, nos 10 anos seguintes, ou seja, do início de 2013 até o final de 2022, ela já pagou um total de R$7,26 só com esses dividendos. Então, apenas com os dividendos, teria retornado mais de 69% de todo o capital que você investiu naquela empresa. Ok? E o seu yield on cost atual, que é basicamente os dividendos que ela distribuiu no último ano, o ano de 2022, em relação ao preço que você pagou lá no início, seria de 9,6%, ok? Esse seria o seu yield on cost atual. Agora, eu sempre gosto de trazer aqui um histórico de dividend yield da companhia, para a gente ver se historicamente o mercado precifica ela um preço barato o suficiente para que a relevância dos dividendos em relação ao preço de mercado das ações seja alto. E como nós podemos ver, eu trouxe um histórico de 2010 até 2022 e numa média o dividend yield dela ficou em 3,37%. Caso você não saiba, o dividend yield é basicamente os dividendos de um ano específico dividido pela cotação das ações daquele ano. E quanto mais alto o dividend yield é, significa que maior foi a relevância do dividendo em relação ao preço de mercado da companhia, ou seja, maior a quantidade de dinheiro distribuído em relação ao preço da ação, ok? E, historicamente, o dividend yield dessa empresa ficou em 3,37%, ou seja, uma empresa com um dividend yield historicamente tão baixo assim, quer dizer provavelmente que o mercado sempre precificou ela como uma empresa mais de qualidade, uma empresa mais de crescimento. E nós já vamos ver mais em frente o porquê disso. Será que os dividendos dela são sustentáveis? Basicamente aqui o que eu gosto de trazer é o payout da companhia. Por quê? No final das contas, os dividendos dela saem do quê? Do lucro da companhia. E daí nós temos uma forma de conseguir ver o quanto de dividendos que está sendo distribuído em relação a esse lucro dela, que é o payout. O payout é basicamente quanto do lucro que está sendo distribuído. Bem simples. E uma regrinha de bolsa, uma regrinha que eu gosto de utilizar, é simples. Até 60% de payout eu considero sustentável, porque ainda sobra pelo menos 40% do lucro para que a empresa possa continuar reinvestindo nela mesma e continuar crescendo. Enquanto que entre 60% e 100% eu já acho um ponto de alerta, afinal de contas ela já está distribuindo quase tudo que ela lucra, e acima de 100% na maioria das vezes é insustentável, porque ela está distribuindo mais do que ela lucra. Como nós podemos ver, antigamente a Fleury tinha um costume de distribuir um payout bem baixo, e aí de 2016 até 2021 ela sempre distribuiu payouts altos. E um ponto que me chama a atenção aqui é, se de 2016 até 2021, mesmo distribuindo payouts muito altos, distribuindo praticamente tudo que ela lucrava, ainda assim o dividend yield foi relativamente baixo, então realmente os múltiplos dela está muito esticadas, ou seja, o preço que o mercado está disposto a pagar por essa empresa é um preço muito alto em relação ao resultado que ela está gerando. É claro que nós podemos ver claramente nas barras verdes
uma leve de uma tendência de crescimento dos lucros no longo prazo. Mas ela não é assim tão técnica, tão bonitinha como de outras empresas que nós temos aqui na bolsa, ok? E 2022 ela distribui apenas 35% do seu lucro por enquanto. Pode ser que ela ainda venha distribuir uma parte do lucro de 2022 agora em 2023, ok? Então, o que acontece? Seguindo aquela minha regrinha, mesmo distribuindo um payout tão alto como esse aqui, ainda está dentro da capacidade dela, visto que não ultrapassa 100%. Mas para mim é um ponto de alerta. Uma empresa que distribui historicamente 95% ou 90% dos seus lucros através de dividendos, ela inevitavelmente, uma hora ou outra, para continuar reinvestindo e continuar crescendo, ela vai ter que diminuir esse payout e daí os dividendos vão cair. Então pode ser que não seja tão sustentável assim. Corre algum risco de ser cortado? E por que eu trouxe a margem líquida aqui? Basicamente, a empresa gera uma receita, gera um caixa lá no início, e daí vai descontando as despesas dela, como por exemplo salários de funcionários, aluguéis de imóveis, entre outras coisas, e o que sobra no final é o lucro líquido. E a margem líquida mostra para nós quanto que esse lucro líquido é em relação àquele montante inicial, ok? De uma maneira bem resumida, é isso. E de onde é que vem os dividendos? Do lucro líquido. Vem, na maioria das empresas, vem do lucro líquido. Algumas empresas utilizam outros meios, outras formas de retirar os dividendos, mas a maioria distribui dividendos com base no lucro líquido delas. E o que acontece? Você concorda comigo que, então, se uma empresa não tiver lucro em algum ano específico, logo, ela não vai ter que distribuir para os acionistas através de dividendos, não é mesmo? Bem simples. Então, um filtro que eu gosto muito de utilizar, um filtro bem básico, é: nos últimos 10 anos, aquela empresa teve pelo menos lucros? Ou seja, ela tem um histórico de lucros consistentes? Se ela teve, um ponto positivo. No caso da Fleury, sim. Desde o histórico que eu puxei aqui, dentro do site do Status Invest, de 2009 até 2022, ela teve lucro em todos esses anos. Ok. Agora, a margem líquida dela, que é o quanto sobra no final, é autossuficiente para que ela consiga passar pelas crises que eventualmente ela vai passar sem correr risco de ter prejuízos? Daí o que eu gosto de utilizar de uma maneira bem básica aqui, um filtro básico que eu utilizo de uma maneira generalizada, mas que é sempre bom estudar caso a caso. Empresas que numa média histórica tiver uma margem líquida acima de 10%, ok? No caso da Fleury, ela está aqui na casa dos 9%, então ela não passaria nesse meu filtro. E nós podemos ver claramente os ciclos dela, principalmente ali em 2013, em que ela passou por uma crise ali, ela teve a sua margem líquida muito esmagada, chegando muito perto até mesmo de gerar prejuízos naquela época, se a margem líquida continuasse caindo. E agora, no momento atual em que estou gravando o vídeo, novamente a margem líquida está em apenas 6,3%. Não é uma margem líquida tão baixa assim, olhando para o histórico, numa média, e também ela nunca gerou prejuízos. Então, ainda assim, na minha concepção, o risco dela ter prejuízos e cortar os dividendos é bem baixo, mas ele existe, ok? Bom, quando é que ela costuma fazer os anúncios de dividendos? Atenção, isso aqui é anúncios. Não é a data com, a data de direito, ou a data de pagamento dos dividendos. É a data em que ela costuma fazer os anúncios de acordo com o histórico daquela empresa. E por que é interessante a gente saber disso? Porque quando a empresa faz o anúncio de dividendos, normalmente o mercado pode ficar muito otimista, pode ficar surpreso com esse anúncio e acabar precificando ele nas ações. Ou seja, as ações acabam tendo uma valorização por causa daquele anúncio. Então, se a empresa está num patamar de preço que você considera interessante, considera barata, e você sabe que ela está próxima de anunciar dividendos, pode ser que valha a pena você concentrar um pouco mais os seus aportes nela antes dessa subida provocada pelo anúncio de dividendos, ok?
Bem simples. Aí dessa maneira você vai comprar uma empresa barata e que no curto prazo já vai, talvez, te entregar de volta um retorno ali através de dividendos, ok? E, sem mais enrolação, ela costuma fazer esses anúncios em março, julho e dezembro, ok? E agora, eu gosto sempre de trazer esse mapa de calor também do Status Invest. Aqui eles fizeram um consenso, um cálculo aqui mais ou menos, nesse histórico aqui dos últimos 12 anos, de probabilisticamente em quais meses que é mais provável que ela pague dividendos. Aqui é de fato o pagamento, que é interessante para nós podermos ir montando a nossa carteira de recebimento de dividendos de empresas todos os meses, já que as empresas pagam de uma maneira irregular, ok? E a melhor combinação, como nós podemos ver aqui, é dezembro e agosto. Sendo que, em todos esses últimos 12 anos, em 61% deles, ela distribuiu em dezembro e em agosto. E em 38% dos anos, ela também acabou distribuindo em agosto, ok? Agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos se a gente não considerasse os dividendos dessa empresa? Você não teria tido uma rentabilidade muito ruim, que apesar de, quando a gente considera que é para um período de 10 anos, é uma década inteira, não é aquela rentabilidade que chama muita atenção, mas é uma rentabilidade ok. 178%, vamos arredondar, 178%. Uma rentabilidade ok, principalmente porque, como nós vemos, de 2017, 2019 para cá, ela praticamente só caiu as cotações. Então lá no passado você já chegou a ter uma rentabilidade bem maior nela. E hoje em dia você estaria em processo de se recuperar assim, para voltar a ter aquela rentabilidade anterior. Mas, detalhe que com toda essa queda aqui, ela ainda teve uma rentabilidade de 178%. E se a gente considerar o reinvestimento dos dividendos, a sua rentabilidade saltaria para 339%. Ou seja, praticamente a sua rentabilidade final dobrou por causa dos dividendos dessa empresa. Ou seja, os dividendos tiveram sim uma relevância muito grande na rentabilidade final dos investidores. Então esse aqui é mais um exemplo que eu trouxe aqui no canal de uma empresa que os dividendos tiveram uma relevância muito grande para a rentabilidade final e fizeram diferença e mostraram para nós o quanto é importante nós reinvestirmos esses dividendos, principalmente na fase de crescimento patrimonial, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui nesse canal, que eu trago vídeos novos todos os dias, ok? Inclusive, no dia da manhã, eu vou trazer um vídeo trazendo os preços teto para as ações da Fleury. Os preços teto com base nos dividendos que ela distribuiu no passado, com base em projeções de distribuição futura, e também eu gosto sempre de trazer uma média entre os dois, ok? Então fique ligado no canal, que no dia de manhã eu irei trazer esse vídeo, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!